Olá, olá, sejam bem-vindos ao Tilpcast. Meu nome é Jonas Tilp E eu sou o Nicolas Tilp. e hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre esse mundo imobiliário que é um mar de oportunidades para quem quer investir, certo, Nicolas? É isso mesmo. E hoje, especificamente, falando um pouco sobre agentes imobiliários. Eu até diria assim, se fôssemos fazer uma analogia, Nicolas, né, com uma viagem, dá para dizer que a gente tem alguns instrumentos, podemos até chamar de instrumentos societários, que seriam um veículo, e dentro desse veículo, que seria um grande ônibus, a gente pode embarcar diferentes agentes, né? E esses agentes são as pessoas que efetivamente atuam em diferentes funções para cumprir o seu papel nessa viagem de entregar uma oportunidade de investimento ou de moradia, né, ou de ocupação para o mercado imobiliário. Não dá para pensar em fazer isso sozinho, né? No fim, se tu começa a listar, são várias pessoas e várias atividades envolvidas para esse processo todo acontecer, né? Não dá para sair, dizer, vou construir um prédio e achar que vai fazer um prédio sozinho, né? E o detalhe é assim, cada um tem a sua competência, né? Por mais que às vezes a gente possa, dentro das competências, vestir mais de um chapéu, realmente acho que você falou tudo, não dá para vestir todos os chapéus. Vamos começar falando do que a gente faz? Então vamos falar do que a gente faz, né? Desenvolvimento imobiliário. Quem que é esse agente do desenvolvimento imobiliário? O agente do desenvolvimento imobiliário, ele é aquele que, talvez até antes de se ter um projeto especificamente, de tu ter algo desenvolvido, o desenvolvedor imobiliário é quem pensa primeiro, quem tem a primeira ideia, quem faz o primeiro desenho, quem coloca no master plan e diz, vamos fazer? Acho que é a primeira pessoa que provoca o negócio acontecer. Eu diria assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Você tem que ter uma teoria, né, uma tese, para poder trabalhar um desenvolvimento imobiliário, né? E quem é desenvolvedor costuma talvez andar dentro da cidade, olhar uma propriedade com um olhar diferente, né? Olhar ela com um potencial. E é interessante a gente dizer, né? A gente já fez vários trabalhos de desenvolvimento imobiliário, mas quando a gente faz um trabalho, a gente olha um prisma, vê um potencial, aí depois a gente sai para fazer esse check, né? Do que é o mercado em torno, né? Se esse prisma que a gente imaginou, ele cabe naquilo ali. Sim. E eu acho que a primeira coisa que a gente descobre é que a gente abandona muitas coisas que parecem ótimas, mas talvez às vezes já estejam saturadas, até porque muita gente também teve a mesma ideia, né? Sim, exatamente. Então, nesse primeiro processo de desenvolvimento é justamente isso de pensar o que está acontecendo, o que é feito e o que falta, principalmente, né? Acho que tu consegue fazer essa análise de, claro, baseado em outras experiências, em outros modelos, em outras cidades ou em outras regiões, conseguir chegar no o que falta muito mais do que já tem, vamos fazer isso igual do vizinho, porque tu acaba fazendo mais do mesmo, né? Acho que isso aí tu falou um ponto bem interessante. Quando você sai e pega um desenho, né, contrata um arquiteto que vai te entregar um desenho ou um arquiteto que vai te entregar um master plan, você acha que já venceu uma etapa. Mas a gente sabe que o desenvolvimento imobiliário ele começa antes. Então, antes de cair para a etapa de pedir para fazer um desenho, você tem que entender se aquele desenho, aquela ideia que está na tua cabeça, se ela tem match, né? Se ela encontra suporte na região que ela vai estar inserida. Às vezes a ideia pode ser ótima não para aquele terreno, Sim. ela pode ser ótima para um outro lugar. Até porque E uma ideia boa no centro não é a mesma ideia boa que numa zona rural ou num subúrbio da cidade, né? e o segundo grande passo que se trabalha no desenvolvimento imobiliário é planilha. Ontem eu estava com um amigo, Nicolas, eu disse para ele assim, a melhor coisa que ele pode ter é o que ele tem. Ele tem um terreno vazio, né, e com uma ideia não implantada. Um terreno vazio com uma ideia não implantada nos permite poder olhar o prisma que melhor se encaixa e fazer uma coisa que você sabe fazer muito bem, planilha, né? Então, primeiro a gente Exatamente. planilha, joga os índices lá dentro, certo? Sim. Desenha cenários. Sim, faz um pouco de conta, desenha cenários. É,
de possibilidades para realmente, antes mesmo de um desenho de um projeto arquitetônico, Isso. antes de se gastar com os projetos ou com essa estrutura toda, tu ter ideia de retorno, de quanto vai custar, Isso. quanto capital tu vai ter que aportar ali, Isso. como vai ficar esse teu fluxo de caixa. Então, tem diversos índices que a gente consegue medir do dinheiro ao longo do tempo, né? De quanto aquilo vai te render daqui 1, 2, 10 anos. E o melhor de tudo, né? A gente pode olhar o perfil de quem vai ocupar, né? Conhecendo o perfil de quem vai ocupar, a gente consegue precificar. Quando a gente consegue precificar, custo é fácil levantar. Se você sabe o perfil de quem vai ocupar, tu consegue precificar. E quando você compara um com o outro, você consegue ter uma realidade do teu retorno. E o mais bacana de tudo, é só uma planilha. Se der errado, tu amassa, joga fora e guarda o terreno para mais um pouco. Sim. Não, tu chega nessa fase, não quer dizer que tu precisa executar, né? Sim. Ela é justamente para te dizer, faz sentido, é viável, né? Por isso justamente a viabilidade disso. Então, se isso é viável, se vai fazer sentido. Ou se ainda não é hora, talvez, de desenvolver algo ali, né? Uma coisa que eu aprendi com um grande mestre, né? O Fábio Perini, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele diz assim, cara, se você tem um bom projeto, não vai te faltar capital e recursos para um bom projeto. Agora, se você tem um projeto que não passou por essa escala, né, de fazer o entendimento do prisma, de fazer a planilha, para depois trabalhar alguma projeção de projeto, você vai estar vendendo um desenho. E vendendo um desenho, às vezes, é um desenho que não consegue se sustentar frente a um investidor. Né? E aí a gente está entrando na segunda figura, né? Falamos do desenvolvedor imobiliário, vamos falar um pouquinho do investidor. Quem que é o investidor nessa história? Muitas vezes, quem tem o terreno ou quem tem a ideia do projeto acaba não tendo onde desenvolver ou as condições todas para desenvolver. Os recursos, então, né? os recursos, efetivamente, né? Então, muitas vezes, alguns projetos são desenvolvidos com investidores e não com capital próprio, justamente porque tu cria possibilidades de se capitalizar para fazer o projeto acontecer, e tu oferece em troca um rendimento ou algum lucro em X tempo para quem está investindo, apoiando a tua ideia. Então, assim como investir na bolsa ou comprar uma ação numa empresa, tu investindo num negócio imobiliário, tu tá colocando teu dinheiro ali, teu capital ali, enxergando que aquilo vai te trazer um retorno depois, né? Se você tem um capital sobrando e com capacidade, às vezes, de comprar um terreno, tem terrenos, Nicolas, e a gente já viu isso acontecer, que pode, de um ano para o outro, dobrar de valor. Ou até mais. Tivemos um caso com um cliente nosso que multiplicou por 10 o valor do investimento dele em menos de um ano. Então, assim, isso é chegar no momento certo, fazer a compra certa e depois ver tudo acontecendo ao seu redor. Né? Exatamente. E, de novo, quando a gente olha a figura do investidor, é importante dizer, o investidor, às vezes, ele entra para financiar a implantação de um projeto e aí ele recebe por isso com a venda do projeto. E ele pode também entrar num segundo momento, principalmente quando a gente fala das instituições financeiras, quando vai financiar a compra pelo, por exemplo, morador do conjunto de apartamentos ali, né? Então, Sim. assim, financiou a construção do prédio, o prédio virou vários apartamentos com várias matrículas individualizadas e agora ele vai financiar o comprador desse apartamento. Duas oportunidades de ganho no mesmo endereço. Sim. E, no fim, isso acaba sendo um ciclo, né, de investimento e retorno. Tanto que tem alguns investidores de carteira que já o negócio deles é investir no mercado imobiliário, né? Então, eles entendem que isso faz muito sentido, que é muito rentável. Mesmo, inclusive, acho que vale comentar, em ano de que está valendo mais deixar o dinheiro no banco, efetivamente, do que investir no imobiliário. Sim. O imobiliário ele acaba talvez não sendo um retorno de curto prazo. Não vai acontecer de um mês para o outro ou de um ano para o outro. Ele é um negócio para quem tem a visão de vou colocar meu dinheiro aqui agora, para talvez daqui a 10 anos isso ter se multiplicado várias vezes. Ele vai ganhar pela valorização do terreno, né? Ou seja, às vezes você vai entrar num empreendimento que está alugado, esse aluguel certamente, e principalmente nesse momento, ele é mais baixo do que o retorno da mesa de juros.
No entanto, a mesa de juros é como o gelo no copo, né? Ela vai se derreter, vai virar água e não vai passar disso. Praticamente está só trazendo o teu dinheiro a algum valor presente. Sim. O ganho real está em você comprar um imóvel que está num estágio, né, ou que está num determinado bairro da cidade e ver ele caminhar para o próximo estágio. Então, assim, tem imóveis que são menos elásticos no seu potencial de valorização e tem outros que ainda é a seringueira, não é nem a borracha, você pode esticar tudo para ganhar com ele, né? Sim. Muito bem, falamos do investidor, falamos do desenvolvedor imobiliário, vamos falar do incorporador? Vamos falar do incorporador. Então, explica pra gente, quem é o incorporador nessa história? O incorporador, às vezes, ele até pode se confundir um pouquinho com o desenvolvedor imobiliário, porque ele é o ente, né, ou a entidade, a pessoa jurídica que vai efetivamente juntar todos esses elementos, né? Vai comprar o terreno ou, né, através de outra figura que a gente já vai falar, que é o terrenista, incorporar o terreno dentro de um CNPJ, passar a assumir a gestão deste empreendimento, contratar o outro, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, que é o construtor, e a partir do construtor e da construção realizada, também contratar mais um elemento, que é o corretor imobiliário ou a imobiliária, que vai efetivamente comercializar o imóvel, né? Então, assim, quem é o chefe da história toda? Ele acaba sendo guarda-chuva em cima de tudo, A gente pode dizer que o chefe do negócio é o incorporador. Sim. Incorporador imobiliário. Ele junta as pontas todas para fazer o negócio acontecer e fica com a margem dele em cima, né? Então, você como engenheiro civil já andou no outro lado. Construtor, quem que é? Vamos lá, ping-pong. O construtor, ele é efetivamente quem executa a obra, né? Então, muitas vezes a gente vê por aí incorporadoras que são também construtoras. É verdade. E acabam utilizando desses dois meios para... Mas não precisa ser. Mas não precisa ser. Então, existem também muitas incorporadoras que contratam efetivamente as construtoras, que é quem vai executar a obra por si só. Então, vai fazer toda a obra civil e muitas vezes ela não vai fazer a obra como um todo. Ela pode subcontratar equipes de elétrica, equipe de hidráulica que vai fazer o serviço, mas é quem está ali no dia a dia do canteiro de obra fazendo aquilo acontecer. Se a gente imagina assim, o maior prédio residencial do mundo que vai sair aqui em Balneário Camboriú, o Sena Tower, né? A incorporadora lá é FG. Sim. Né? Mas abaixo da FG vão ter não uma construtora, certamente vão ter várias construtoras. Cada né? uma responsável por etapas. E ali também as construtoras, podemos dizer assim, elas estarão fracionadas em escritórios de projetos que vão assumir a responsabilidade técnica pelos projetos. Sim. Além de juntar um batalhão de solução para fazer isso acontecer. Né? Então, quando a gente vai listando, isso no fim se escalona para uma quantidade... É um batalhão, né? É um batalhão envolvido para fazer um empreendimento acontecer, né? Muito bem, vamos reprisar. Então, a gente falou do desenvolvedor imobiliário, falou do incorporador imobiliário, falou do construtor. Tem um que a gente está esquecendo, que é muito importante citar, são os órgãos governamentais. Também é um agente imobiliário, certo? Também precisa passar por eles, né? Então, a prefeitura precisa dar uma licença para que você possa construir naquele imóvel, ou seja, você vai pagar pelas licenças. Certamente uma licença para construção envolve um órgão ambiental. Então, assim, quando a gente fala de órgão ambiental federal, é IBAMA, né? Em Joinville aqui a gente tem a SAMA, mas o estado também tem os seus órgãos ambientais. Outros municípios podem ter as suas municipalizações dos seus órgãos ambientais. Sim. E passa por eles também. E tem outros ainda, se a gente for mais longe, né? Se a gente vê esses programas nos Estados Unidos, que o vizinho vai construir, então existe vamos dizer, um comitê de vizinhos que permite que a casa seja feita desse ou daquele jeito para não interferir na rua, na urbanização, Existe um conselho para isso. Podemos também imaginar uma interferência pública aí quando você tem um patrimônio histórico, né? Às vezes você quer, sei lá, mexer com uma casa antiga e talvez você nem possa mexer com essa casa antiga dali, porque tem alguma história relacionada com ela, né? Sim. Aí tem que ter um arquiteto muito criativo que consiga incorporar. Utilizar aquilo também no projeto, né? A gente já viu algumas coisas bem interessantes acontecendo nesse sentido. E por fim, às vezes você pode ter, sei lá, pode achar um sambaqui também no lugar, né? É sempre um risco, né? E aí vai participar por outros órgãos públicos até que você tenha
todo o mar de licenças e possa, aí sim, né? Com as licenças, a autorização do poder público, o construtor vai poder construir, o incorporador vai poder gerir, o desenvolvedor imobiliário vai ver aquele projeto acontecendo, né, que ele desenhou do ponto de vista econômico e de viabilidade acontecendo. Terminou a obra, quem que entra nessa história? Aí entram os corretores imobiliários, muitas vezes antes, inclusive, né? Uhum. Não é só quando a obra acaba, eles podem entrar já num processo Bem lembrado. antes da obra começar, inclusive. Com o registro de incorporação, você já pode vender, e preferencialmente você deve vender, né? Porque daí você faz a obra se pagar com a venda que acontece dela de uma forma progressiva, né? E aí, obviamente, quem paga à vista tem algum desconto, né? Quem compra na planta compra uma oportunidade, porque depois de um imóvel pronto ele vai valer mais. Sim. Porque muita gente compra com os olhos, né? Então, quem compra na planta tá colocando a aposta de dinheiro ali de que aquele prédio realmente vai sair, de que a incorporadora, a construtora vai realmente fazer aquilo acontecer. Então, tem que ter uma taxa em cima disso para tu conseguir se valorizar e para as incorporadoras também trabalharem no nome delas e no reconhecimento delas como incorporadoras sérias que fazem essas entregas, né? Para depois isso valorizar e quem vier comprar depois, olha um prédio, diz, que bonito, que legal, quero morar aqui, vem comprar, mas já vai pagar o preço de ter aquilo pronto, né? E uma coisa interessante que você trouxe aí, né? As pessoas, no final, elas estão comprando confiança, né? Então, fazer um investimento da compra de uma residência que vai ser a tua moradia ou fazer a compra de um ativo que vai ser um investimento teu, passa por você ter um grau de confiança em quem vai fazer essa entrega. Acho que aqui tem até assunto para um futuro podcast de a gente falar, né, de como você se resguardar, né? Quem que são, como você olha para um incorporador, como você olha para uma proposta de um projeto para comprar com segurança. Tem bastante conteúdo para a gente falar nesse sentido aí. Experiências positivas e negativas, inclusive. Né? Exatamente. Né? E, obviamente, que o mercado vai evoluindo. Acho que o mercado hoje ele já traz muita resposta, né, em relação às coisas que deram errado, né, novos meios, novas formas até de tributação, de reter o patrimônio, né? Sim. Não misturar os capitais de uma obra com o da outra, né, para poder fazer isso acontecer. Terrenista, acho que faltou nessa história. É verdade. Terrenista. Quem que é o terrenista? Terrenista, como o próprio nome já indica, é o dono da terra, efetivamente, onde um projeto vai acontecer, né? E ele pode participar de um projeto de diversas maneiras, né? Muitas vezes ele quer o dinheiro, vai querer vender, para já se capitalizar ali, mas ele também tem uma grande oportunidade ali naquele negócio, se ele às vezes faz uma permuta com o incorporador. Então, o que quer dizer fazer uma permuta, né? Ele, ao invés de receber o dinheiro efetivamente na hora que ele está vendendo e passando aquele terreno para a incorporadora, ele troca o terreno por unidades que vão ser construídas ali. Então, a gente vê, claro, depende muito de região, depende muito de projeto de baixo, médio ou alto padrão, que às vezes o terrenista consegue permutas de 30%, inclusive, do... Isso, acho que tu trouxe uma parte de índices legais aí, né? Quando a gente vai falar de construção, e aí eu acho que de novo tem que colocar o depende, né? Depende se é uma construção residencial, se é uma construção corporativa, se é uma construção de um galpão. Você vai ter índices aí que vão de 10% a exagerando 30%, né? Em geral, quando você vai estar falando de prédios, e de novo, a valorização do prédio ela vai estar muito atrelada ao custo do metro quadrado de construção versus o custo do metro quadrado de compra naquela região. Né? Se eu fosse dar assim, um índice, para mim ele vai girar muito do 12% até o 18%. Uma média né? boa. É uma média boa, 18% é ótimo, né? Principalmente se você estiver falando de regiões que são consolidadas. Ótimo para quem? Ótimo para o terrenista, porque ele vai se valorizar. Se você estiver falando de loteamento, né, a relação aí ela vai já do
do 40% a 60%, mais ou menos, sendo que 60% costuma ficar com quem vai desenvolver e Uhum. 40% costuma ficar com o terrenista, né? Mas, de novo, Acho que essa métrica tem muito a ver com o quanto o terreno representa no teu valor geral da obra, no teu custo geral da obra, né? Então, assim, isso, tu vai pensar num loteamento, que quem for realizar executar aquilo, vai ter que fazer infraestrutura de arruamento, vai ter que colocar poste, elétrica, enfim, fazer todas essas esgoto. questões, esgoto, mas com certeza é um investimento muito menor do que quem vai fazer um prédio de 30 pavimentos em cima de um terreno. É. Então, é nesses índices que se pensa para fazer essas taxas de permuta, né? E depois tem toda uma questão de análise de solo, né? Às vezes você vai ter um solo muito ruim, com turfa, tudo isso pode demeritar o ganho para o terrenista, né? Mas, de novo, é uma oportunidade, por isso que a gente sempre fala, terra é uma oportunidade, ela não perde valor, ela ganha valor. A gente costuma dizer assim, em geral, a gente começa com a agricultura, com o uso agrícola, depois passa para um uso industrial, depois passa para um uso comercial, depois passa para um uso residencial, né? E o residencial ele pode representar duas coisas, ou venda ou renda, né? Muito bem, passamos por todas estas figuras, né? Claro que tem o comprador no final dessa história toda, que é o Que é muito mais importante. importante, né? E o comprador, acho que ele tem duas figuras aqui que vale muito a pena destacar, né? Existe o comprador investidor e existe o comprador morador ou usuário. O usuário é quando, por exemplo, estamos falando de um galpão, né? Então, o galpão ele pode ser locado ou ele pode ser contratado por um proprietário, né? Sim. Mas ele também pode ser visto por um investidor. Lembrando que ambos têm visões diferentes, né? O comprador que vai ser morador, quando ele vai comprar um apartamento, ele quer tudo e mais um pouco. Então, ele quer a piscina, a A sauna, área a gourmet, brinquedoteca, a a área academia. gourmet e o que mais puder, Sim. né? Já tudo isso aqui, quando a gente vai olhar pela ótica do investidor, representa custos de manutenção, principalmente. Então, isso aqui significa que vai ficar mais caro para o investidor e talvez não seja ali onde ele possa investir o recurso dele. Claro, vai demandar, de novo, a maturidade da tua cidade, se essa tua cidade está demandando por construções mais sofisticadas com mais serviço, pode ser que seja bom para o investidor. Se essa cidade está demandando por construções mais básicas, porque ela está vivendo ou necessitando um crescimento populacional, o básico, o simples, É ele é ótimo. o mais viável para o investidor. Sim. Acho que assim vencemos todas as figuras, né? Acho que abrimos papo para mais alguns episódios aí para frente também, né? Num próximo podcast, hoje a gente falou das figuras. Agora, para pegar todas essas figuras e embarcar na viagem, a gente vai falar do veículo, né? Então, o veículo são as formas societárias que a gente pode desenhar para embarcar todo esse grupo de agentes imobiliários, vamos colocar dessa forma, para poder fazer e realizar bons resultados. Acompanhe o nosso próximo Tilpcast aqui. Eu sou o Jonas Tilp e estou aqui com Nicolas Tilp. E estejam ligados aí nos próximos episódios também. Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais. Boa. Tilp Desenvolvimento no Instagram. Isso. Enfim, estamos também no Spotify, YouTube, com os nossos programas aqui. Facebook, LinkedIn, nos acompanhe por lá também. E aqui a gente está dando dicas de graça para que você possa aprender de fato a surfar muito bem no que é o mercado imobiliário. Até lá!